Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Mercado Conectado. Eu sou William Romano, sócio-diretor da Comate Construtora e Incorporadora, e é um prazer estar aqui com vocês, conduzindo essa jornada de conhecimento. Nós criamos esse espaço para quem quer entender melhor o mercado imobiliário, aprender sobre financiamento e se inspirar com histórias de profissionais que fazem a diferença no nosso setor. Esse podcast faz parte da Editoria Imóveis e Companhia, um produto multiplataforma desenvolvido pelo Cruzeiro do Sul Comunicação em parceria com a Comate Construtora e Incorporadora. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdo relevante, oferecer dicas e tirar dúvidas. Você pode ouvir, ler ou assistir os nossos conteúdos em todas as plataformas de mídia do Cruzeiro do Sul Comunicação e também no site e redes sociais da Comate Construtora. E para abrir nossa série com chave de ouro, temos uma convidada muito especial. Eu estou falando de Rosa Maria Abud. A Rosa é empresária do setor de crédito imobiliário e correspondente bancária da Caixa Econômica Federal há mais de 16 anos. Rosa Maria hoje vai aqui compartilhar com a gente a trajetória dela e dar dicas valiosas para quem quer fazer o melhor negócio na compra do imóvel próprio. Rosa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, William. Obrigada. Eu também. Muito prazer estar aqui, dividindo esse espaço, compartilhando esses momentos aí do sonho de ter a casa própria. E estou aqui para orientar no que for preciso, até onde eu sei. Que ótimo. Rosa, antes da gente entrar diretamente no assunto sobre o nosso mercado imobiliário, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Como é que você chegou até onde você está? Como foi a sua trajetória? Minha formação é pedagoga, né? Eu sou pedagoga e logo que me formei, eu fui dona de escola infantil, gente. Durante 7 anos, logo que me formei, meu pai comprou uma escola e eu cuidava das criancinhas. Aqui em Sorocaba mesmo? Aqui em Sorocaba, é. Puxa Inclusive, vida, eu ela não existe sabia. até hoje, é uma escola muito conceituada, uma escola bem legal, tá? Que legal. Mas aí foi passando o tempo e eu não me identificava muito, sabe? Assim, não era o que eu queria. Aí eu vendi a escola, fiquei um tempo parada, porque daí nasceu minha filha, né? E eu fiquei em casa com ela, mas entrando assim no momento já de tristeza, porque eu queria fazer algo de diferente mesmo, queria trabalhar. E a minha mãe tinha uma amiga, minha mãe tinha imóveis que eram alugados por uma imobiliária boa da cidade. E um dia ela esteve na imobiliária e uma gerente de vendas dessa imobiliária comentou com ela se ela não conhecia ninguém, que eles estavam contratando corretor, não sei o que, tá. E aí, minha mãe chegou em casa e falou, você não quer ser corretora? Eu falei, nossa, de escola, de professora a corretora, acho que não tem nada a ver. E será que eu tenho perfil para isso, né? Mas aí eu fui, gente. Fui lá, conversei e já comecei na imobiliária como corretora. Lá fiquei por 14 anos. Não Puxa nessa vida, mesma Rosa. imobiliária, né? Eu troquei de imobiliárias depois. Aí O que é depois, normal do mercado, que é né? normal, Porque corretor tem rotatividade. Exato, exato. E aí mas eu fiquei um bom tempo lá. Aí depois, mais 2 amigas, a gente foi tentar a nossa carreira solo, né? De corretoras autônomas, tá? E numa dessas, eu conheci uma construtora que eu passei a ser a coordenadora de vendas deles, né? Eu cuidava de toda a parte de vendas, de financiamentos bancários, eu cuidava, assim, da entrada do dinheiro mesmo lá com os financiamentos e com as vendas. Certo. E aí, como eu levava as pastas de financiamento, que naquela época era bem burocrática, sabe? Assim, não era tão burocrática de quando eu comecei como corretora lá atrás, porque tinha-se a lenda que demorava muito para assinar, era muito burocrático, eram muitos documentos. Não tinha tanta tecnologia também, né, Exatamente, Rosa? mas isso que eu digo há 28 anos atrás, Certo. né? Então era difícil mesmo. E aí as pessoas, ou os vendedores, não gostavam de vender com financiamento, tá? Porque achava que demorava demais. Burocracia. Burocracia, tinha que ter projeto para, mesmo que fosse um imóvel usado, tá? Então, assim, quase não saía financiamentos, né? E aí, quando eu fui para essa construtora, já era outra visão, já era outro mundo, né? Isso há mais tempo, há uns 18, 20 anos atrás, já era outro mundo.
E aí eu cuidava de todos os processos habitacionais, né? Certo. Eu só trabalhava com eles, então aí tinha inclusive outros bancos, não era só da instituição que hoje eu represento. Só que mesmo assim as pastas eram bem complicadinhas de montar, porque naquela época a gente tinha que apresentar todas as certidões nos processos habitacionais, Entendo. né? Então eu tinha que ir em todos os cartórios, protesto, cartório civil, trabalhista, pegar certidões, e aí demorava, porque naquela época pedia num dia, aí tinha mais 7 dias para retirar, então o processo acabava atrasando um pouco, né? Rosa, fazer uma pausa aqui. Quando você fala pastas, são documentações tanto dos compradores quanto dos vendedores e Sim, do e do imóvel imóvel também. também. Então você fez essa trajetória de corretora de imóveis, gestora comercial numa construtora, Isso, e aí começou a tramitar mais a questão de documentações na ocasião em que, na época, se eu me lembro bem, o acesso era direto ao banco, correto? isso, exatamente. Era um acesso direto que nós montávamos a pasta, né? Então, assim, fazia a venda, tá? Finalizava tudo bonitinho, aí recolhia todos os documentos e montava uma pasta lá com tudo, com documentos do comprador, documentos do vendedor, se fosse pessoa física, jurídica, e documentação do imóvel, tá? Então levantava tudo isso, montava um baita de um dossiêzão assim e Quase que um livro. protocolava na agência, protocolava numa agência que tinha um relacionamento, que tinha um vínculo bom. Tá. E aí, com isso, eu fiz muitas pastas, muitos processos da construtora, né? E aí, numa determinada época, eu estou dentro dessa agência, né? E aí o nosso gerente geral, que conhecia todo o meu trabalho, que era um trabalho assim, não digo perfeito, mas quase que perfeito, né? Porque, Uhum. lógico que tinha alguns apontamentos. Perfeito, só um, né? Sim, perfeito, só um. Aí ele passou por mim, eu estava sentadinho esperando para ser atendido, ele passou por mim e falou: Viu, você sabia que a Caixa vai criar o correspondente bancário, né? Não sei o quê. Eu falei assim, não estou sabendo. Vai ter isso agora na Caixa, vocês vão cuidar, ou quem se identificar, quem tiver interesse, vai Hum. poder cuidar, montar a sua empresa e cuidar dos processos da Caixa, tá? Vai ser muito legal. E assim, pelo que eu vejo do seu trabalho aqui no nosso dia a dia, suas pastas são perfeitas, então pensa se você não tem interesse em se tornar um correspondente bancário. Aí entrou a oportunidade. E Aí você se preparando, já estava preparada e tinha que se preparar mais. eu já estava preparada nessa parte comercial de tudo que precisava ser feito, né? Mas nunca tinha, assim, tá, eu tinha pensado em montar uma outra empresa além de uma escola, né? E Você aí, já teve a escola antes, eu né? já tive a escola, já tinha sido gestora. E aí deu certo. Aí muito rápido, gente, muito rápido, assim, em 2 meses, que foi o prazo que foi passado para a gente lá, quem eles estavam convidando. Eu montei a empresa e aí já tinha vendas que estavam acontecendo, né? Porque naquela época eu ainda era corretora, já tinha vendas acontecendo. Você tinha muito E relacionamento no mercado exato, também. exato. E aí eu fazia a venda, ao mesmo tempo eu montava meu dossiê, protocolava na Caixa. E aí deu tudo certo. Puxa Aí eu vida. me tornei a Rosa Maria Bud Serviços Administrativos, que tem o nome fantasia de Fortress aqui em Fortress. Sorocaba. Esse é o nome da empresa, Fortress, que Fortress, isso. significa Uma fortaleza. fortaleza. E é uma fortaleza mesmo para quem trabalha com correspondência bancária, quem precisa de financiamento. Ô Rosa, inclusive para quem nos acompanha, e a gente sabe que a gente está passando por momentos em que o empreendedorismo ele é muito forte no nosso meio, no nosso país, quais foram os principais desafios que você se recorda quando você fez essa migração de deixar de ser CLT, vamos dizer assim, e abrir a sua própria empresa? Que desafios você encontrou no início? Sim. Na verdade, eu nunca fui CLT, né? Porque quando eu trabalhava na construtora, eu era um profissional liberal, Profissional liberal, por conta até de usava ser isso, corretora, né? por ser corretora. Então, assim, eu nunca passei por CLT. Mas, assim, você trabalhava numa empresa, né? Eu não era CLT, mas eu tinha lá o meu trabalho garantido, e aí eu ia virar uma empresária. E aí você falava assim, nossa, será que vai dar certo? Como é que é ser empresária hoje? Como é que é essa área?
Apesar de saber que a área, o setor imobiliário, ele é maravilhoso, né? Ele é fortíssimo, assim, então... Mas eu não tinha medo e eu não tive, assim... não rolou insegurança, sabe? Quase nada na minha vida rola muita insegurança. Ai, que modesta, né? Quanto tempo de Fortress já? 16 anos esse ano. E olha só, né, Rosa? É, Você começou sozinha, hoje sim, tem uma equipe consolidada. sim. E durante esses 16 anos, como que você pode falar para a gente que foi esse crescimento e os aprendizados dessa jornada que te trouxe até aqui? Bom, aí o correspondente tinha a indicação da agência onde a gente tem o nosso convênio, né? Tá. Então, quem indicava era a própria agência que mandava os clientes para nós. Mas aí todas as imobiliárias sabiam que eles iam precisar de um correspondente, né? Porque não adiantava bater assim, mas pode bater na porta da caixa, lógico. Sim. Mas eles vão pedir para procurar o correspondente de vinculação. E aí eu tinha muito contato, porque como eu era da área, como eu era corretora, eu tinha muito contato com todas as imobiliárias. Então todo mundo começou a mandar os processos para eu fazer, né? E nessa época, até mais ou menos uns, não me recordo agora, mas acho que uns 8 anos, mais ou menos, também a gente montava pasta, né? A gente não fazia no nosso escritório. Eu montava uma pasta, recebia tudo, Uhum. só que daí não é que não era burocrático, existia um sistema de pesquisa que tirou todas as certidões, que não precisava mais solicitar certidões. Isso deixou mais fácil o Muito trabalho, mais então. fácil, porque assim, tirou a gente da rua para não ficar indo de cartório em cartório, pedir certidões, tinha Ok. gasto com isso, tá? E aí a gente continuou montando pasta, né? E aí foi crescendo, foi assim, eu fui começando a ser procurada mesmo por várias pessoas da cidade, e eram poucos correspondentes nessa época, né? Uhum. Então, assim, além da indicação das agências, a gente tinha também os nossos parceiros, que é até hoje, as imobiliárias, as construtoras e assim por diante, né? Então a gente montava as pastas e aí protocolava naquela nossa agência de vinculação e sempre tinha um gerente assim responsável pelo setor de habitação e que cuidava da pasta de cada correspondente, né? E aí foi indo, foi indo. Aí chegou um momento que eu já não dava mais conta de montar pasta, assim, de eu atender, porque não é Por montar a conta pasta. própria, né? A gente recebe o cliente comprador, faz simulação, vê o que que ele gosta, o que que ele quer para o financiamento dele. Aí a gente faz contato com o vendedor, o corretor passa a documentação e assim vai. Mas aí chegou uma hora que eu já não dava mais conta de fazer isso sozinha, apesar de ter tirado lá as certidões, aquele monte de coisa que a gente fazia externo. Aí foi quando eu contratei o primeiro funcionário, né? Isso há 14 anos. Eu fiquei 2 anos sem funcionário. E aí eu 2 contratei o anos primeiro, operando operando sozinha. praticamente sozinha. É. Aí eu contratei o primeiro funcionário, que daí começou a dividir comigo, né? Dividir mesmo, atendimento, montagem de pasta, porque naquela época a gente conferia, carimbava documento por documento Muito com papel, né? muito papel, era muito papel mesmo, né? Daí foi passando, passando, e aí fui crescendo mais um pouquinho, e aí fui contratando mais gente, né? E assim, o de bom mesmo, você falou da minha equipe, né? É que a minha equipe são todos bem antigos, praticamente todos estão crescendo comigo, Você tem né? vários braços direitos lá, Vários né? braços direitos, acho que todos são braços Que direitos lá. bênção. É, e eles foram crescendo, eles começaram assim, como menor aprendiz da Caixa, como estagiário em algum outro CCA, alguma coisa assim. E aí eles foram crescendo, crescendo, e hoje são funcionários de lá de trás, assim, são maravilhosos. Eu vou até abrir um pouquinho e vou confessar aqui, colocar algo que já aconteceu, Sim, né? A gente tem uma relação de longa data entre as empresas, né? sim, E certa vez eu estava num supermercado e queria saber sobre a quantas andava a questão de um processo nosso de financiamento com o cliente e eu encontrei um dos seus braços direitos lá, que a gente tem muito relacionamento. sim. Aliás, um abraço especial, né, para o Matheus Pauletti. E que menino que tem uma memória. Porque eu falei, Ele Matheus, eu sabia, né? posso te atrapalhar um pouquinho aqui no mercado? Como está aquele processo do cliente e tal? Ele falou, olha, já foi para
já foi para o cartório, em alguns dias já vai sair, volta e tal. Então, assim, esse tipo de trabalho, essa prestação de serviço com excelência, com qualidade, com esmero, né? Porque dá para a gente perceber, sentir e ver nos atos de vocês todos, né? Através da Fortress, que começou lá atrás com você e hoje a empresa ela acaba sendo maior do que a gente que coloca ela em órbita, né? Através desse trabalho a gente consegue compreender o amor, o carinho, a dedicação que é feito. E até pegando um gancho, Rosa, o que mais motiva você no seu trabalho hoje? O que faz com que a tua roda ela não pare de girar? É gratificante demais esse trabalho, sabe, gente? Não é pensar só na nossa remuneração. É pensar no sonho de cada cliente que a gente realiza. Olha, desde a semana passada a gente está vivendo umas emoções, assim, sabe? Porque a gente teve um momento aí de escassez de mercado mesmo, né? Que foi geral. Nós assinamos muito mesmo, né? E a gente teve um momento de escassez e os clientes ali estavam numa esteira esperando sair recurso, né? E aos poucos está saindo. E eu tive 2 casos, assim, que foi emocionante demais. Um foi ontem, gente, um casal maravilhoso. Muitos e muitos e muitos, mas é uma coisa pontual mesmo. Que quando especial. que quando nós demos a notícia, é um casal de um cliente de obra, de construção, e quando nós demos a notícia, assim, ele escreveu palavras que me fazia chorar, de verdade, de gratidão, de todo atendimento que eu e minha equipe demos para eles, assim, toda a paciência, né? O que mais eles falam para a gente é da paciência, porque é um momento que você fica numa ansiedade, numa eles perguntam a todo instante também, a todo instante, você não tem uma resposta positiva, então você fica, vai dar certo, vamos confiar, já vivemos esse momento, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando a gente deu a notícia na sexta-feira, ele me mandou um texto lindo, assim, o marido, né, o cliente, e aí agradeceu e ele falava que ele não tinha como retribuir isso, né? E eu falei, olha, retribuir isso é orando por nós, sabe? Ainda falei isso para ele, porque a sua felicidade é a nossa também, né? E ontem foi o dia da assinatura, lá no meu escritório, e o casal estava na minha sala, eu entrei, uma colaboradora que estava fazendo a assinatura, e aí, quando eu entrei, eu falei que eu tinha conversado com o gerente, que eles estavam muito felizes, e os dois com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Não há dinheiro que pague isso, não há né, dinheiro que pague essa alegria, sabe? Não há, porque é o sonho. Aí ele falava assim, olha, tudo que eu já fiz na minha obra foi reserva nossa de muito tempo de trabalho. Em geral, é o sonho da vida, né? É o sonho da vida. E se não vem esse financiamento, eu ia perder o que eu tinha guardado, o que a gente tinha guardado, e sabe Deus quando eu ia conseguir finalizar a minha casa, porque quando eu olhei para aquele terreno, eu já vislumbrei a minha casa ali, o nosso sonho já estava ali, implantado. Falei, então o sonho se concretizou mesmo, e sabe? com fé também, né? Exatamente. Mas isso, gente, é indiferente do tipo do financiamento, da modalidade, são todos. Todos, quando a gente assina um empreendimento como é o seu, assim, que é uma demanda mínima, que está todo mundo juntinho ali, naquele calor, naquela emoção, naquela alegria, na expectativa, sabe? Você sabe que assinar demanda mínima é um estresse danado, não é fácil, né? Porque não é fácil a gente atingir aquele momento, chegar naquele momento, mas é o sonho de todo ser humano que a gente consegue realizar. Amém, entendeu? Que bênção. Inclusive, até para explicar para você que está conosco, demanda mínima que a Rosa está comentando, é quando os construtores, as incorporadoras fazem um empreendimento e tem o banco parceiro, né, para poder gerir o recurso que vai ser utilizado para fazer essa construção. Mas aí o que acontece? O banco não abre a porta diretamente, né, Rosa? Sim. Então a gente bate a porta do banco para ter essa parceria e aí o banco tem algumas exigências e algumas delas são as seguintes. O construtor tem que fazer uma porcentagem de obra à frente, então tem que ter recurso próprio, construtor, né? E também tem que operar, fazer vendas de algumas unidades na planta por conta própria. E enquanto não atingir, né, a quantidade que o banco exige, que é a demanda mínima, daí vem esse nome, o banco ele não faz o repasse
dos financiamentos para a construtora. E esses repasses, diga-se de passagem, não acontecem diretamente, 100%. Um cliente, por exemplo, financiou um determinado valor, por exemplo, R$ 200.000. Esse valor não entra direto para a construtora. O banco, por segurança também, tanto do banco quanto dos compradores, o banco vai medindo a obra, vai verificando a evolução em obra e depois vai fazendo o repasse proporcional a essa evolução. Sim. Já que a gente está falando de financiamento, Rosa, para quem quer comprar um imóvel financiado, por onde que a pessoa deve começar? Quais seriam os primeiros passos essenciais que você pode compartilhar para quem quer comprar por financiamento bancário? Gente, o primeiro passo, se todos fizessem, seria a simulação, sabe? O que é a simulação? A Explica para simulação. gente. Seria ou entrar no próprio site do banco que vai fazer o financiamento, ou realmente procurar um corretor que saiba fazer, direto um correspondente bancário, para fazer a simulação. Por quê? Para saber a capacidade financeira que eles têm, entendeu? Se todos fizessem isso, a gente não teria distratos, a gente não teria sonhos que não foram realizados, porque é assim, tem cliente que, eu não sei se é um que fala para o outro, mas fala assim, nossa, eu consegui comprar um imóvel com a minha renda X e consegui financiar lá o valor total. Aquele amigo, ele fala, nossa, mas eu tenho a mesma renda e eu também consigo. Mas tem tantas coisas envolvidas, porque tem a questão de fundo de garantia, que tem que saber qual é o valor que ele tem de fundo para dar de entrada, se tem fundo de garantia ou não. Entender se o cliente tem, não é dívidas, é financiamentos ativos, né? Tá. Quem tem financiamento ativo hoje é um comprometimento de renda. Então, por exemplo, alguém que financiou um veículo, Sim. está pagando esse veículo por mês e tem também o desejo de financiar um imóvel. Isso. Esse financiamento de veículo interfere também na liberação do crédito para comprar o imóvel por financiamento, é isso? Exatamente. Ele interfere porque ele tá ali, ó, tá no Bacen, né? Ele tá ali no banco fazendo aquele cruzamento da capacidade financeira do cliente. Então, se a gente conseguir tirar essas informações, né, do cliente, faz uma simulação. Claro que você tem um carro financiado, eu não vou te avaliar. Não é isso. Porque ele pode ter acabado de comprar um carro e não ter nenhuma informação lá no sistema financeiro, Ainda. lá no Bacen. No Bacen. Então, a gente consegue aprovar o cliente e aí vai dele saber se ele vai ter condições para pagar um financiamento habitacional, mais um financiamento de veículo e assim por diante, né? Mas, gente, a primeira coisa é saber a capacidade financeira dele, porque senão ele sonha com um imóvel de 500 mil e a capacidade financeira dele é para comprar um de 300, Entendo. né? E aí ele bate em alguma construtora, ele assina um compromisso particular, eles vão fazer uma simulação ali, assina e depois não dá certo, aí é uma dor de cabeça, né? Ô Rosa, você falou o Bacen, que é o Banco Central, que centraliza todas as informações de crédito, operações financeiras, bancárias, de todos os contribuintes do nosso país. E eu vi que você comentou também sobre conhecer financiamento ou buscar fazer simulado, né, uma simulação. Todo o site das instituições financeiras possuem, correto? Sim. Um campo ali, um botão para você poder simular qual é o preço do imóvel que você está buscando, qual é a sua renda, a sua data de nascimento, né? Isso. E se você me permite até dar uma complementada, eu entendo que precisa estar muito bem assessorado. Não é? Então, assim, procurar um profissional da corretagem de imóveis devidamente cadastrado no CRESE, né, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou uma imobiliária que tenha reputação positiva, boa na cidade, não é verdade? Sim. Ou até o próprio corretor que trabalha numa equipe direta da construtora, para ele poder também buscar as opções, porque às vezes a gente acaba sonhando alto até demais, né? Isso. A gente se depara com pessoas que têm uma renda básica, vamos dizer assim, mas está buscando um imóvel já de alto padrão. E isso não se encaixa, né? É isso mesmo. Então acho que essa questão do corretor de imóvel ser uma pessoa que vai assessorar bem quem está procurando financiamento e saber que tem que fazer a simulação. Isso eu falo para os corretores, inclusive, né? Eu falo, gente, tenta tirar mesmo. Lógico, tem cliente que vai falar, não vou falar minha renda para você, né?
Hoje, pela lei LGPD, você não pode ficar passando informações, os corretores não Exato. podem, nós não podemos, isso aí é. Sim. Mas, assim, tenta tirar alguma coisa para chegar muito próximo da realidade. Para ninguém. Não é a palavra perder tempo, não é perder tempo. É Uhum. para o corretor não ficar mostrando algo que não dá certo, o cliente sonhando com alguma coisa que não vai dar certo para ele, entendeu? E aí procurar o produto certo, tá? Perfeito. E aí tirar essas informações mesmo, sabe? Para nós, para os correspondentes, eles passam, se tem ou não tem. Mas tem alguns que não passam, omitem informação mesmo, que fala, não, vamos tentar. Mas vai E aparecer aí depois, né? Na análise. aparece numa prova. Mas hoje, gente, assim, tá difícil não aprovar. Não vou te dizer que não tenha reprovas, mas de 10 pastas, 8 a gente aprova, uma condiciona, uma reprova, entendeu? E o que reprova, não adianta, alguma coisa ele tem. Tem. Tem, porque se na mesma semana eu aprovei 10 pastas e 8 foram aprovadas, uma reprovada e uma condicionou um valor de parcela, o reprovado não tem alguma coisa, né? Tem. E aparece, mas aparece, é importante mas que o cliente também sim, lembre-se e sim, fale tudo aquilo que ele tem como compromisso exatamente. financeiro no seu E orçamento. hoje tudo é compromisso financeiro. Utilização de cartão de crédito é compromisso financeiro. Isso interfere na Isso análise interfere também. na análise, tá? Mesmo que pague tudo certinho, Mesmo, é, mesmo. é um comprometimento na Sim, sua renda. sim. Ou seja, É já vai comprometimento. diminuindo o valor que se liberaria para Sim. você adquirir um imóvel. Sim, é Ô isso. Rosa, e com relação assim às instituições, os bancos, existem muitas diferenças de financiamento entre eles, oferecidos pelos bancos? A gente sabe que você opera exclusivamente Caixa. para um dos maiores bancos, né, que liberam financiamentos imobiliários no Brasil, que é a Caixa Econômica Federal, mas o que diferenciaria mais de um banco para o outro? Nós temos duas modalidades de financiamento, tá? Tá. Nós temos o que envolve FGTS, que é a modalidade que o recurso vem do FGTS, né? Que é o Lá do Fundo Conselho de Curador, Garantia por Fundo Tempo de de Serviço. Garantia, isso. E nós temos a modalidade SBPE, que o recurso vem da poupança. Que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Isso, Então, é isso. recursos no Vem- Brasil para financiar imóveis na compra, a origem é de dois lugares. Isso. Ou pelo Fundo de Garantia Ou pela poupança. ou pela poupança. É. Tá. A gente está tendo escassez de crédito, né, no SBPE, justamente porque as pessoas não estão deixando os recursos que têm de aplicações, de a poupança. Certo. As pessoas não estão os recursos deixando guardados, os os investimentos na poupança. poupança, Tá. né? Então, o que acontece? Como esse recurso do SBPE vem dessa modalidade, com a escassez da poupança, a gente fica sem recurso. É né? o que a gente chama aí de um dinheiro mais caro. É isso? Exatamente. O SBPE é um dinheiro mais caro, Tá. é uma taxa de juros mais alta, e todas as instituições têm, tá bom? Dentro da modalidade SBPE, existe os indexadores, né? Os indexadores o que é? TR, Ok. TAC ou TR Price. Explica pra gente o que é isso daí. Tá. Tem muita sigla envolvida. TR é o quê, Rosa? TR é a taxa referencial que reajusta os créditos imobiliários, tá? Ok. É o que faz a correção do saldo devedor dos créditos imobiliários. É aquela taxa que durante muitos anos ela sempre foi zero no Brasil. Isso. É isso? Tá. E ela só sobe, ela começa a subir à medida que a gente tem um aumento da Selic, né? Então começou a aumentar a Selic, a TR começou a aumentar também. A Selic é a nossa taxa básica de juros, certo? Que regulamenta tudo que é comprado e vendido por financiamento, né, a perder de vista a longo prazo, é o que regulamenta os juros dessas operações. Isso. Então, quanto mais alta a Selic vai ficando, a TR ela sai daquele estágio zerado e começa a ficar 0, alguma coisinha para poder reajustar os contratos de financiamento. Mas a TR, ela tem um teto também, né? Tem um limite. Tem um limite. Tá. Então, assim, a TR não é um indexador que assusta, né? Não é uma correção Porque ele é perto de zero, né? Pouquinho, que né? assusta, tá? O que assusta, quem tinha na época optado por fazer IPCA, quem tinha optado por outros meios lá de correção,
porque você fica com uma taxa de juros baixinha, mas o índice que corrige é alto, então assusta um pouquinho. Então a TR, como ela sempre existiu, ela não é algo que assusta, que vai fazer você ter um financiamento que vai te levar lá para uma parcela absurda. Isso podem Entendo. ficar tranquilos. E aí a gente tem, dentro desses financiamentos, os tipos de amortização, né? Tá. Que é o saque, sistema de amortização constante, Ok. que a gente chama de parcelas que vão caindo, né? Elas vão todo mês tendo uma reduçãozinha, No as tal do início elas são devedor mais também. altas, Isso, no depois início vai elas são mais reduzindo. altas. Isso, aí vai reduzindo, tá? E nós temos a Price, que muita gente usa, que Price são parcelas fixas. Price não são parcelas fixas. A parcela Teoricamente, é né? linear. A Tá. parcela é linear, tá bom? Mas lembrando que tanto saque como Price tem correção de TR. Ok. Então, se você tem uma correção de TR na Price, como na saque vai reduzindo, você não percebe essa correção, tá? Mas na Price, como ela não reduz, ela é uma parcela fixa, a parcela, então aquela parcela ela aumenta um pouquinho. E também dentro da composição dos financiamentos, nós temos os seguros obrigatórios, que é o MIP, morte e invalidez permanente, e o DFI, danos físicos ao imóvel. E esse seguro, ele vai aumentando de acordo com o passar dos anos, assim, da idade da pessoa. Então, você fez uma idade ali, você pode ter um seguro que custe R$ 130 na 24ª parcela, e naquele 25º você fez o aniversário, aquilo pode saltar para 260. Entendi. Entendeu? Um exemplo. E esses seguros, eles são obrigatórios no processo habitacional, tá? Não tem como, em nenhuma instituição financeira pode ser tirado esse seguro obrigatório. Ou seja, é sempre importante estar bem assessorado, com profissionais que conheçam daquilo que estão operando para poder tirar todas as dúvidas. Isso é Sim. algo que até diante, né, dos nossos colaboradores na construtora, a gente pede para que o atendimento seja feito com excelência e transparência, É isso porque aí. são muitos detalhes e detalhes que, se não forem colocados, né, Rosa, na mesa com o Sim, cliente, sim, pode ocasionar, infelizmente, lá na frente, até num distrato um ou distrato. até num abandono por não ter É, condições de continuar o pagamento. exatamente. A inadimplência dentro da instituição financeira, a inadimplência num pró-soluto que ficou com a construtora. E ninguém quer isso, né, gente? Porque a pessoa que comprou o imóvel, o sonho se concretizou, aí do nada ele começa a não ter condições de pagar, o banco não pode esperar, nenhuma Exato. instituição financeira vai esperar, porque ele tem um contrato, e aí vem a inadimplência e a possível perda do imóvel. Isso realmente é Que é onde a gente uma vê depois tristeza. imóveis em leilão, né? Que É, o próprio banco fica com aquela exatamente. massa e precisa E assim, vender. tem cliente que comenta assim, quando ele está inadimplente e o banco começa a cobrar, aí ele vem falar, não, porque eles querem tirar meu imóvel. Gente, o banco não quer tirar o imóvel. Não quer. Não O quer. interesse do O banco é que interesse o do banco, financiamento continue, né? exatamente. Imagine que banco, instituição financeira quer ter lá um estoque de imóvel para leilão. Eles não querem isso, Sim. entendeu? E assim, Rosa, além de banco, nós estamos falando de financiamento bancário, é, você diria que também existem outras formas de se procurar buscar esse caminho para adquirir um imóvel? Além de financiamento bancário? Tem gente que fala muito em consórcio. Como que você vê essa questão do consórcio? Eu acho o consórcio muito interessante, Tá. tá? Eu ofereço o consórcio para os clientes que não têm pressa, tá? O consórcio, quem prometer que um consórcio vai ser contemplado no primeiro mês, é insano isso, né? É prometer uma coisa que não vai acontecer. Porque se você não tiver a sorte lá de ser contemplado por sorteio no primeiro mês, você tem que ter um lance muito bom, porque não achem que hoje é um lance de 20% para contemplar um São consórcio. lances altos. A São pessoa lances tem que ter um altos, recurso bom exatamente. guardado. Então, o consórcio é uma opção maravilhosa, tá? Mas assim, você não pode ter pressa, ou você pode ter um recurso muito bom do fundo de garantia para contemplar esse consórcio. Uhum. Ou, por exemplo, eu estou comprando um imóvel, vou chutar alto, de R$ 1 milhão, comprei uma cota e vendi um imóvel de menor valor. Ele tem aquele recurso para contemplar esse consórcio com lance, né? Então, assim, é uma modalidade muito boa. Paga-se menos juros, com certeza, tá?
Legal. Mas se não tem pressa, e todo mundo tem pressa, Sim. todo mundo quer para ontem ter o seu imóvel, então, sim, é só para quem realmente... Mas eu acho muito interessante. E eu acho que faz sentido também para quem vai procurar ficar por muito tempo, porque o consórcio, embora as taxas, os juros sejam mais baixos, ele tem já uma taxa administrativa que parte já de 20%. Então, porque tem clientes também que procuram financiamento, consórcio e tem a intenção de amortizar, de fazer a Exatamente. quitação antes do período Sim, contratado, não é isso? sim. Por exemplo, um consórcio é muito interessante. Por exemplo, você tem um financiamento habitacional, né? Um financiamento normal. E aí você tem condições de pagar uma parcela de um consórcio daquele mesmo valor do financiamento habitacional, você contempla ele e você quita esse seu financiamento. E aí você fica com uma parcela muito mais baixa, um tempo muito menor, entendeu? Isso é muito legal, mas tem que ver a capacidade, né? Se tem condições de manter um consórcio, mais um financiamento e ainda dar o lance do outro. Quem dá lance também pode ir lá e fazer uma boa amortização de saldo devedor, reduzir o número de parcelas, que reduz muito lá do final quando é saque, reduzir o valor da parcela. Então, é para se analisar, para pensar o que é melhor para o momento da pessoa. Tem que ter um profissional embarcado para poder tem que percorrer ter. essa trajetória ter. e a decisão ser a melhor tomada, né? Sim, tem que ter. Rosa, e assim, momento do ano. Qual é o momento do ano melhor para poder financiar um imóvel? Quando é que os juros podem sinalizar, né, de estarem mais baixos? Você pegar aí um período de 12 meses, a gente é brasileiro e a maioria dos brasileiros, infelizmente, pairam sobre essa questão de deixar tudo para a última hora, de não Sim. planejar, que o consórcio é para quem é bem planejado, Sim. né? E qual seria o melhor momento do ano para você buscar um financiamento? Não tem. Mesmo considerando imposto de renda, mês de abril, antes. Não, você diz com relação a juros? Se pegar 12 meses de um ano, tem gente que deixa para a última hora. Novembro, outubro, eu quero verificar se eu consigo financiamento. A gente sabe que algumas portas começam a ser fechadas, né? Assim, mais para o final do ano, a gente começa a ter essa escassez de recurso, porque já assinou, mesmo pela modalidade carta-fundo, né, fundo de garantia, também a gente tem um limitador, porque todas as instituições usando o recurso do fundo e, assim, a nível país, a nível Brasil, chega uma hora que acaba mesmo. Então, quem realmente quer comprar e assinar dentro do prazo certinho lá, que é estipulado em compromisso particular, recomenda-se até agosto. Ou seja, correr os primeiros meses do ano até e no o mês de máximo até agosto. Isso. De setembro em diante, a gente tem vivido isso, tá? Tem vivenciado isso nos últimos anos aí. Começa já a ter essa escassez, e aí o que vai acontecer é que vai demorando um pouco mais. É o que eu falo, não é que você não vai assinar mais, vai assinar. Mas pode virar até o ano. Pode mudar. E é tão engraçado, né? Se você não assina naquele ano, parece que no outro ano não tem mais graça. Eu não posso deixar de assinar esse ano. E não é isso. Se a sua avaliação está dentro ali dos padrões, não tiver que mexer, não tiver que reavaliar nada, é só se aumentar a taxa de juros. Aí, porque, gente, taxa de juros é definida na assinatura do contrato. Não é na data da assinatura. Na data da assinatura. Não é na aprovação de crédito. Em nenhuma instituição. Não é na abertura de conta com o banco. E não adianta. Mas eu já tinha meu crédito aprovado. Eu já tinha meu laudo do engenheiro pronto. Não adianta. É no dia da assinatura. Tanto que se no dia da assinatura a taxa de juros estiver menor, ele vai pegar a taxa menor. Tanto para maior quanto para menor. Entendeu? E o banco, ele avalia que tipo de informação do comprador potencial? A gente sabe que tem que ter um determinado crédito, não se comprometer muito com a renda, mas quais são as informações primárias que o banco avalia? Você diz de como avaliar? Qual a condição de avaliar? Desculpa, não entendi. Um proponente, alguém que está buscando financiamento. O banco vai verificar nome limpo ou sujo, o que é o score bancário, como que as pessoas podem fazer para melhorar aquela nota que o banco já tem para a pessoa, ou a renda que ele consegue compor. A qualquer tipo de restrição no CPF, a mais simples possível, sabe? Deixei de pagar uma conta de consumo e restringiu, ela se... Na minha instituição, né? Na minha não, né? Na nossa instituição. Mas é na minha mesmo.
que eu visto minha camisa por ela. Tá certo. Na nossa instituição, qualquer conta de consumo, ela já é um restritivo e tem que ser paga para a gente conseguir avaliar um crédito, tá? Tem que saldar aquela Tem dívida, que então. saldar. Tem que saldar, esperar lá os 5 dias para baixar do sistema lá de Serasa, SPC e assim por diante. Quando envolve contas muito simples, assim, né? Quando não é nada que seja valor muito alto, se você não estiver com muitas restrições, muitas inadimplências, o score ele fica sempre assim, de médio para alto lá, e isso é muito importante. Esse score tem que ser mantido, de O que é um score bom? 700 a 1000 pontos, assim, O é um limite é score, 1000. isto, é um score bom, entendeu? Tá. Quem está com score abaixo de 500, ele se torna um pouco mais difícil. Mas, gente, esse score de 500, por exemplo, ele pode ter ficado restrito lá com uma conta 2 meses, liquidou, esse score volta a subir. Ele sobe. Sobe, tá? Bacana. Score é diferente de rating. Rating é o que o cliente tem na sua instituição bancária, tá? Então, Que depende o quê? De relacionamento? De relacionamento, depende assim, também de pendências internas com a instituição. Isso é o rating. Então, quando você está com rating, e são letras, quando você está com rating muito baixo, aí também não aprova. Você pode não ter nenhuma restrição no nome. Se o seu rating estiver baixo dentro da instituição, também não vai aprovar com facilidade. É a nota que o banco lhe dá como um professor dá nota para um aluno por comportamento, por exemplo. É isso mesmo. Nota A, B, C, é isso? É isso mesmo, tá? Então, junta-se o rating do banco com o score da parte financeira do cliente. Não, você sabe que ele pode ter um score alto e um rating baixo. E um rating dentro da instituição baixo. E aí ele tem que movimentar aquela conta, ele tem que estudar mesmo, né? Ele tem que fazer algo de bom para que aquele rating dele comece a aumentar novamente. Que legal. Mas também não é nada assim impossível, fechou as portas, não é isso, tá? É uma questão de um tempo aí, a gente sempre pede 60 dias, alguma coisa assim, e esse rating volta e aí aprova. E a aprovação, Rosa, de autônomos? As pessoas que têm suas rendas, mas não estão vinculadas a uma empresa, a uma instituição e trabalham de uma forma autônoma. Como que é a comprovação de renda para quem opera, para quem trabalha como autônomo? Então, o correto que vai aprovar é fazer um imposto de renda, né? Só que a gente tem um período curto da entrega do IR, que abre 15 de março, termina 15 de junho, eu nem sei quando vai ser a data desse ano, desculpa, até não tenho essa estendeu informação. por conta da pandemia, antes isso. era até 30 de abril, Antes era né? 30 de abril, isso. Aí estendeu até maio, depois junho. Então eu não sei ainda a informação desse ano, tá? Mas o correto é entregar a declaração de imposto de renda no prazo certo lá da Receita. E com isso, o imposto de renda é uma renda formal do cliente, é uma renda que... Comprovada. Comprovada, né? Exatamente, tá? Mas, eu sou autônomo e eu tenho uma renda lá, lançou 150 mil no IR, por exemplo, né? Por 12, tá? Vamos dizer que deu uma média de 12 mil a renda dele. Tá. Se é um autônomo, tem muitas instituições que querem a comprovação disso, né? Eles querem saber se realmente essa renda é real, porque a gente pode pôr qualquer valor no IR, né? Então, eles pedem para subsidiar a renda, extratos bancários. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, não basta só ter o escrito no imposto de renda, mesmo que pague o imposto sobre aquela declaração, mas as instituições, os bancos, vão pedir comprovação do que você informou para o leão, para o governo. Exatamente. Que aí através de extrato bancário. Para passar a segurança para a empresa, para a instituição que está financiando, de que ele realmente tem essa renda, entendeu? Porque, infelizmente, pode ser lançado qualquer valor lá no IR, vou pagar o imposto de renda para eu ter uma renda, mas aí, minha capacidade financeira numa renda de 10 mil é 3 mil reais, e o cliente tem uma movimentação de 5, como que quem movimenta 5 paga 3? E vai viver com o que depois? Não encaixa, né? A conta não fecha. Vem o problema da inadimplência, vem o problema o risco de perder imóvel, assim por diante, tá? E nesse ponto de risco de inadimplência, de perder o imóvel, já durante o financiamento, né? Que é, acho que um grande medo das pessoas de não conseguir ir até o fim com o financiamento depois de um determinado tempo.
Existe a possibilidade de fazer renegociação das parcelas caso essa situação financeira mude, por exemplo? Alguém que não conseguiu cumprir, mas os bancos dão essa abertura de renegociação? Nós, construtoras, nós damos abertura de renegociação de algumas parcelas. Lógico que fica um pouco mais alto, né? E com os bancos? Procura, eles falam que eles... Como eu não cuido desse lado, mas o que eu ouço bastante, eles fazem uma pactuação. Eles pegam as parcelas em aberto, somam lá no saldo devedor e vira um saldo devedor um pouco maior. Refinancia. E aí refinancia. A partir daquele momento. Mas não muda nada na condição, entendeu? Não muda nada na condição de prazo, nada. Só vai repactuar. Só vai repactuar o saldo e diluir no número de parcelas restantes. E aí ele começa a pagar de novo. Tem instituições financeiras que tem a pausa lá de 2 meses da parcela. Aí tem que ver a condição do contrato, como foi assinado. Agora, Rosa, a gente sabe que nós estamos também passando por uma situação de algumas incertezas, principalmente com relação à taxa Selic, que influencia diretamente o nosso mercado imobiliário. Qual é a visão que você tem desse momento que nós estamos passando, até por conta daqueles que nos acompanham e estão pensando em financiar um imóvel? Qual é a tua visão que você pode emprestar aqui para a gente sobre este momento que nós estamos passando? Até porque nós sabemos que o mercado é cíclico, né? O que você poderia falar, Rosa? O mercado é cíclico mesmo. E assim, eu acho que não tem que ter medo, tá? Tem que procurar, tem que aproveitar o momento, independente de quem pega a taxa de juros um pouco mais alta agora, porque existe futuramente a redução dessa Selic, com certeza. Nós já vivemos isso em outras épocas. Sim. Tá? E aí nós tivemos a redução da Selic, automaticamente as nossas taxas de juros do setor habitacional também reduziram, e aí faz a portabilidade do contrato habitacional. Como assim? É possível partir para uma outra instituição? É uma autorização Bacen, pegar aquele contrato habitacional, assim como faz portabilidade de consignado. Seguro-saúde. Exatamente. Mas pode fazer a portabilidade do contrato habitacional, tá? Vai na outra instituição, de repente onde tem uma outra conta, faz a comparação do que você tem atualmente, né? Do processo que você assinou. E muitas vezes o seu próprio banco segura o seu processo mesmo com a taxa. Não adianta você bater na instituição e falar, eu quero redução porque caiu a taxa de juros. Não, isso não existe, tá? O que você precisa é pedir a portabilidade do processo que você tem na instituição A para a instituição B. E se a instituição B não te segurar, né, no seu contrato, você vai para outra com uma taxa reduzida. Então, gente, não tem que ter medo, tem que continuar mesmo comprando, vão ser, assim, alguns meses, não vou te dizer quanto, não dá para ter uma ideia disso, mas vão ser alguns meses, pode ser 1 ano, 2 anos, que a taxa continue alta, você vai estar pagando. Por quê? Porque ninguém vai querer entrar numa locação hoje, né, gente? Porque as locações estão aumentando também. Estão altas. Tá? Estão altas. Então, se você vai pagar um aluguel mais alto, compensa você pagar a sua parcela mais alta neste momento. Para aquilo que vai ser seu. Para aquilo que vai ser seu, tá? Você está preparado para aquela entrada, para assinar esse contrato e depois portabilizar futuramente para uma outra instituição com uma taxa bem menor, como nós já vivemos isso em várias épocas, tá? Dessa insegurança de Selic que tem esse aumento aí, não digo abusivo, né? Mas que está alto mesmo. Sim, perfeito. Que conversa incrível, Rosa. Eu quero te agradecer por compartilhar a sua experiência e tantas informações valiosas. Eu tenho certeza de que com esse papo aqui, a gente conseguiu ajudar muita gente a entender melhor como é que funciona o financiamento imobiliário e o mercado atual, o momento que nós vivemos, né? E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi só o começo. Esse é o primeiro episódio de uma série de 6, onde nós traremos mais especialistas para falar sobre o mercado imobiliário, financiamento e muito mais. Então já sabe, fique ligado nos próximos episódios. Rosa, para encerrar, eu gostaria
que se você pudesse dar um único conselho para quem está pensando em financiar um imóvel hoje, qual seria esse conselho? Gente, olha, procure a construtora da sua confiança, tá? Procure corretores que vocês saibam que estão dentro dessas construtoras, que são pessoas ligadas ao Cresce mesmo, tá? E assim, não desanime, gente. Eu falo que tudo acontece na hora certa mesmo. Deus prepara tudo muito certinho no momento correto da vida de vocês, tá? E estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Perfeito! Obrigado mais uma vez, minha querida amiga Rosa Maria, tão conhecida aqui em Sorocaba. Continuem com a gente e confiram nossos conteúdos lá na editoria Imóveis e Companhia. O endereço está aparecendo para vocês aí na tela e também no site da Comate Construtora, que também está na tela. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até lá!